Olá, Gustavo Teixeira, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Alex. Que prazer estar aqui contigo, hein? Depois de tanto tempo. Prazer é todo meu, graças a Deus aí, cara, ter essa oportunidade de conhecer e de estar entrevistando você aqui no Cilegends e sei que o propósito do Cilegends é inspirar a pessoa por meio da sua história, né, da sua jornada, a gente vai alcançar aqui. Muito obrigado, viu, Gustavo? Obrigado pelo convite, Alex. Eu tenho acompanhado seu trabalho, acho fantástico e pensei, poxa, um dia eu quero separar um tempo aqui, né, e encontrar um match aí na agenda para a gente poder bater um papo. Vai ser muito legal. Bacana demais. Então, para quem está assistindo a primeira vez, qual que é o objetivo do Sea Legends? É inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. O termo, né, Sea Legends é uma brincadeira com a posição, né, o status de Sea Level, então é uma brincadeira, e Legends é realmente só para gerar uma curiosidade. Né? Na verdade, a gente quer desmistificar isso no sentido de que as pessoas se tornam referência, né? Eu estou brincando como lendas, né? Se tornam referência, lendas, muito na linha das escolhas do que, né, que fazem, né, dos resultados que têm, e que não é algo que vem no DNA, né, que vem de nascença, mas tem muito esforço aí, muita inspiração, naturalmente, mas também transpiração demais. Né? Então, a ideia é essa, é desmistificar. Então, você fique bastante à vontade, tá, Gustavo? Que é um bate-papo, é essa a linha, tá bom? Excelente, excelente. Acho que dá para a gente poder bater um papo aqui bem com esse drive aqui. Acho que tem muita... mereceria alguns encontros para a gente poder esvaziar, né, Alex? É isso aí, é isso aí. Bom, olhando aqui, né, os principais dados aqui, né, seus que estão lá no seu LinkedIn, assim, eu te conheci, né, no meio dessa jornada, né, não no meio necessariamente, mas durante a sua jornada, na época que nós trabalhamos no mesmo local, né, nós trabalhamos lá na Ativas Data Center, que hoje é Sonda Ativas. Então, você teve um período lá que foi quando a gente se conheceu. Mas você teve uma jornada anterior, né, a isso, e assim, de forma tentando resumir, porque é uma jornada bem robusta, né, do ponto de vista de experiência, eu enxerguei ali, digamos assim, três pilares. Né? Você tem uma formação técnica, né? Você é um cara de tecnologia, né? De graduação em tecnologia, enveredou na área de gestão de projetos, mas também foi para a área de gestão de negócios, foi para a área de mestrado, enfim, e começou a navegar, né, de consultor, né, como gestor na área de projetos e tudo, e Verdade. também decidiu empreender, né? Decidiu empreender e se preparou academicamente também para isso, além da própria experiência no dia a dia. Sei que você também se dedica aí como professor, né, em universidades renomadas de Minas Gerais, né, e não por que não dizer do Brasil. E sei que, como empreendedor, né, além de ser o fundador, né, o CEO da PM Bases, né, você também tem participação, né, o co-founder, enfim. Depois eu poder explicar um pouquinho melhor, na Triple Way, né, o Way de caminho, né, de meio, Triple Way, Uhum. e Neora, né, são três empresas que você registra aqui no seu, É verdade. no seu LinkedIn. Então, assim, para passar a palavra para você, um pedido e uma pergunta. Né? O pedido é o seguinte, né? Que você conte um pouco a respeito, né, dessa jornada, quem é o Gustavo, de onde o Gustavo surgiu e tal. E a pergunta é, Gustavo, por que sua vida sempre foi fácil assim? Conta para nós qual que é a fórmula do segredo para conseguir fazer tanta coisa legal, ter tanto resultado de uma forma tão simples e fácil. Poxa, rapaz. Isso eu estou procurando ainda, mas vamos começar pela primeira, que eu acho que é mais fácil explicar, sabe? A primeira pergunta. É, então, eu sou, como você falou bem, Alex, eu sou de tecnologia, né? Então, eu comecei lá minha carreira lá atrás, sendo técnico, sem entrar muito no detalhe, mas trabalhei em empresas voltadas para tecnologia, área de saúde, sabe? E eu odiava ver sangue, ver gente estrupiada, atropelada, aquela coisa toda. Eu fui trabalhar dentro de hospitais, implantando sistema
para a área de saúde, isso na década de 90 ainda. E foi um aprendizado muito grande. Acho que foi o primeiro, digamos, primeira vez que eu me lembro, assim, no meu momento profissional, em que eu precisei de estender as minhas capacidades, minhas habilidades, porque era algo que eu não lidava muito bem, que era ver sangue. De repente, eu tinha que entrar em instituições que eu tinha que fazer manutenção, instalar sistemas, e ali era o normal, era isso, né? Você tem um ambiente totalmente voltado para, né, para recuperação de pessoas, por aí vai, entrar em bloco cirúrgico, CTI. Então, que eu me lembro foi o primeiro momento que eu tive que exceder ali meus limites, estender os meus limites, né? E isso gerou aprendizado. Isso durou lá alguns anos, pelo menos uns 6 anos. Depois fui para a MV Sistemas, que é uma empresa voltada para tecnologia, mas aí já, né, com porte mais nacional. Foi eleita o melhor prontuário da América Latina algumas vezes. Aprendi demais. Foi o primeiro momento que eu tive contato com projeto, com esse nome de projeto, que até então era iniciativa, era demanda, ou a gente chamava de projeto de uma maneira equivocada, né? Porque você não tinha uma estruturação, um planejamento, né? E aí na MV eu comecei a lidar com essa visão mais profissional de projeto e comecei a entender que existia um mundo além das tarefas diárias que a gente tinha que fazer. Depois da MV, eu fui convidado a integrar o time lá de escritório de projetos da Unimed BH, junto com o Enio, com a Seila, até, que você conhece também, a querida Seila. E nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de aprender como é que seria a implantação de escritório de projetos. Nós estávamos lá no ano de 2008, se não me engano, 2009, alguma coisa assim, 2007. E nesse momento, aí, de fato, eu me deparei com esse mundo de projetos que era muito mais do que você usar uma metodologia, usar uma abordagem, que era, de fato, você compreender quais são os recursos que você tem à disposição, desde formação, desde ferramentas de processo, e direcionar, canalizar isso para a implementação. Foi a primeira vez que a gente fez isso dentro da Unimed BH, um desafio fantástico. Seila foi uma pessoa que me deu a mão naquele momento, junto com a Ana Paula Viegas, que é uma pessoa legendinha também, que é uma referência, e o Enio também, patrocinando, e nós tínhamos lá uma necessidade grande, que era a Unimed, e ela estava num boom, né, de crescimento ali, de aquisição de outras Unimeds, né, na região metropolitana de BH, e precisaria, naquele momento, estender a sua rede própria. E aí, aquilo que não era uma rotina para a Unimed BH, que é construir prédios, hospitais, de repente virou algo, né, que é normal, ou seja, num ano, 2, 3 anos, você tinha que construir, sei lá, 4, 5 unidades para poder justamente garantir que você tivesse ali a rede atendendo aquele novo público, né? Passava de 1 milhão de vidas. E aí, isso foi em 2007, fiquei lá até 2012. Aí recebi um convite para poder trabalhar com telecom, gerenciamento de projeto telecom. Eu olhei para minha carreira, eu já tinha uma ciência de que a carreira não pertencia à empresa, ao mercado, pertencia a mim, e eu estava me desenvolvendo nisso, né? Eu sou de tecnologia, então, assim, quem é de tecnologia tem um desafio grande que é o profissional de tecnologia não é considerado como mais eloquente, né? O melhor comunicador. Pelo contrário, geralmente é relapso, mais calado, e tinha uma separação entre o usuário, né? E quem ele era de tecnologia, piadinhas internas, aquela coisa toda. E aí, naquele ponto, estava com o advento da explosão do ágil, ou seja, de incorporar o cliente para dentro do processo. Todo mundo queria ser ágil, ninguém queria ser tradicional. E aí, em cima disso, e nessa transição, e eu desenvolvendo ali meu roadmap de desenvolvimento profissional, eu falei, poxa, eu preciso aqui de uma formação compatível e preciso de experiências diferentes. Até então, eu tinha experiência somente com a área de tecnologia / saúde, né? E aí eu falei, poxa, sim, né? O salário não era a questão era a experiência. E aí fui integrar lá o time da Algar, gerenciando projetos de telecom, tecnologia, atendendo a mercados diferentes, banking, bancos e por aí vai, secretarias. E foi um aprendizado muito grande, porque foi o momento que eu comecei a trabalhar do outro lado, né? Ou seja, empresas prestadoras de tecnologia, puramente para o que você precisar. Aí abri meu portfólio, consegui entender melhor sobre as questões de negócio, fiz nesse momento um MBA voltado para negócios, para justamente assim
como eu era de tecnologia, eu não tinha uma experiência tão grande com as questões de legislação, as questões de governança, financeiro eu entendia basicamente o que eu precisava para projeto. E aí o MBA me ajudou a ampliar um pouco, entender um pouco de logística melhor, entender um pouco de governança, para poder navegar nesses setores independente da minha especialização. E foi muito legal o período que eu estive lá. A Algar estava reestruturando. Eu recebi um convite depois para poder avançar, integrar o time da Ativas. Foi fantástico. Eu olhei, poxa, data center é diferente, prestador de serviço. Eu olhei saúde, telecom, acho que é o momento. Vou pular lá para data center, né? Vamos afundar ali em tecnologia, num outro business, num outro negócio. E foi onde eu te conheci, né? Reconheci o seu trabalho, todo o esforço, né, que vocês empreenderam ali em prol daquele sonho, via para a materialização disso, e integrei lá o time de PMO, à época, né, da Vera Lotti, e aí com projetos na carteira, aquela coisa toda. E aí, nesse meio período, houve uma reestruturação, eu saí da Ativas, à época eu me lembro que fui desligado, fiquei chateado no início, falei, poxa, que coisa, o que eu fiz de errado? Depois eu vi que 6 meses depois me convidaram a retornar. Eu pensei, poxa, então eu não fiz nada muito errado assim, né? Tá tudo certo. E aí me convidaram para retornar como coordenador do escritório de projetos. Aí eu olhei e falei, poxa, agora sim é o momento da gente dar aquele boom salarial, aquela coisa toda. E aí eu vi que não era esse o atrativo para aquele momento, era justamente a experiência, que eu estava, né, montando ali meu Lego, que eu tinha um objetivo, que era empreender, e para empreender eu precisaria de conhecer o mercado de uma forma que eu reconhecesse as dores e apresentasse um serviço que pudesse, né, conectar com aquelas dores. E aí, na coordenação, eu aprendi muito gestão de equipe, liderança, me desenvolvi bastante com isso, o time me ajudou muito, os meus pares me ajudaram, meus patrocinadores à época. E aí, um ano depois, acho que 1 ano e meio depois, eu resolvi alçar voo, aí sim. Aí, saí da Ativos, abri a PMBase em 2014, fundei. E aí, inicialmente, você gosta de contar, eu tinha criado um site, um WordPress, falei, poxa, um site eu sei fazer, né? E aí criei uma logomarca, botei lá um serviço, aquela coisa toda, e comecei a prospectar, né? E comecei a lecionar de maneira mais forte, né? A época PUC Minas. E eu falei, beleza, aqui eu vou andar nesse meio do caminho. Se precisar, eu avanço, né? Eu volto para o mercado. Mas comecei ali aulas, que ia aumentar meu network, melhorar minha eloquência, minha comunicação, e a garantir a sustentabilidade financeira no período. Por mais que a gente tenha que adaptar, ali, naquele momento estava garantido. E aí, em 2014, fundei a PMBase, sitezinho no ar, comecei as prospecções, primeiro, né, os FFFs, né, o Family Fools ali, e os Friends, para poder apresentar essa nova forma, né, de prestação de serviço. Inicialmente era para vender o meu serviço, treinamento, de consultoria, mas num determinado momento eu vi que existia demanda para alocação, para alocar profissionais que não necessariamente era o Gustavo, ou seja, eu nem conseguiria atender todos. E aí eu vi que seria um momento importante de eu me capitalizar a PMBase para a gente conseguir alcançar isso. Você sabe como ninguém, né, Alex, que assim, sei lá, se você vai contratar alguém, você precisa ter 4 vezes o valor que você paga para ele, porque justamente o giro, os encargos sociais, até o momento... E isso não é trivial, assim. E nós não tínhamos até então montado um caixa para isso. E aí foi o momento da gente captar investimento nesses FFFs aí que eu expliquei. E aí fizemos o primeiro contrato para a Fiat, em que nós alocamos uma equipe lá dentro para fazer o rollout de 450 concessionárias, usando lá, né, gestão de projetos e usando gestão de mudanças. Isso 2014, 15. E aí nós eu vi que a PMBase precisaria não do Gustavo enquanto consultor somente, mas o meu valor maior seria justamente orquestrando isso, né, e avançando nesses mercados, apresentando um pouco de quais são os benefícios que uma gestão de projetos bem feita consegue trazer para a organização, para a empresa, né? E em 2015, 2016, aí surgiram outros contratos, aí entrou Hermes Pardini, Yamana Gold, outros clientes, né, de colegas que você conhece também, que atuam como executivos. Conheci outras pessoas, e nesse período, o que nós fizemos foi, mudamos a logo da PMBase umas duas vezes,
E mudamos também, nesses momentos, nessas oportunidades, o nosso portfólio também. Começamos lá com aquele site que era só o Gustavo, que era muito engraçado. Se alguém me pedia uma proposta, eu logava lá no e-mail de secretária. Olá, tudo bem? Nós vamos providenciar, e mandava um e-mail para mim, né, do secretário para Gustavo. Eu mesmo abria a caixinha, já, pois não, estou vendo aqui sua necessidade. Vamos criar, vou pedir aqui um motoboy, era eu mesmo que fazia, que corria, isso em 2014, né? Mas é o que precisava para a época, é o que se tinha para a época, os recursos, né? E aí, em 14, 15, a gente começou a incorporar algumas pessoas, assessorias. Hoje funciona com uma estrutura bem enxuta, mas a gente tem algumas assessorias que nos ajudam bastante, jurídico, né, de contabilidade, marketing, impulsionamento de mídias, por aí, uma equipe própria também, administrativa, operações, financeiro, projetos, né, que é justamente a estrutura que a gente consegue replicar para ser competitivo nos valores e, por outro lado, não deixar de fazer o que a gente vai fazer, precisa fazer. E aí, em 2015, a gente começou a incorporar, mudar um pouquinho, porque lá no início nós tínhamos a sopa de letrinha, né? Que nós de TI adorávamos, né, a gente adora uma certificação, uma sopa de letrinha, né? PMP, né, PMOs. E aí a gente viu rapidamente que quem entende disso somos nós de tecnologia, quem é apaixonado e apegado por isso. O cliente, na verdade, ele quer o resultado final. Se você vai usar o ágil tradicional, isso é uma questão de estratégia. A gente precisa convencer o cliente, mas é um apelo que ele é mais nosso, assim, com respeito à estratégia, né, de montagem da proposta, né, do serviço. E aí, em 2015, 2016, a gente começou a consolidar isso em algumas verticais. E aí, aquilo que era uma sopa de letrinha que a gente poderia fazer de N formas, a gente começou a consolidar. E fechamos em 3 serviços que permanecem até hoje. Um que era o outsourcing anterior, que a gente chama hoje de PMO, como serviço, ou seja, tudo que o escritório de projetos pode fazer, a gente pode fazer isso como um serviço para a organização. Então, desde alocar profissional, para ficar full-time, defendendo os interesses da organização, até a questão de metodologia, até a questão de coaching com os líderes de projeto, com a equipe de projeto, ou seja, se é um serviço PMO, a gente consegue entregar isso como serviço, que é PMO as a Service. A gente usa uma metodologia bem legal, que é do Américo Pinto, que se chama PMO Value Ring, que lá aponta 27 serviços possíveis que o PMO pode fazer. Então, a gente brinca assim, se o PMO precisar de fritar batata, né, acho que o Américo falou isso, o PMO vai fritar batata, porque precisa, para aquele, né, é a demanda para o momento. Mas pensando em serviços normais, entre aspas, vai desde estratégico, de estar lado a lado com o C-Level, para poder ajudar na tomada de decisão, compondo as informações, consolidando, entregando a tempo, até mesmo chão de fábrica ali de projeto, que é ensinar como é que pegar na mão, como é que usa uma ferramenta MS Project, por exemplo, Primavera, e por aí vai. E aí, nesse espectro, a gente tem várias coisas que a gente poderia ajudar também, né? E aí, esse é o primeiro pilar, que a gente consegue consolidar e falar, pô, é isso que nós precisamos vender. E tem empresas que não sabem o que é PMO, tá tudo certo, nós vamos explicar o que é isso, projetos como serviço, porque nós somos especialistas, os nossos clientes têm a demanda, né, têm a necessidade. O outro pilar, Alex, que nós vimos, é justamente o que eu falei agora há pouco, que é a questão da agilidade, né? Todo mundo quer ser ágil de alguma forma, precisa de agilidade. Se for perguntar se você quer ser tradicional ágil, a resposta, 99%, é ser ágil, por mais que o mercado não tenha maturidade para poder entender o que é ser ágil. O ágil, ele, em algum momento, ele pode atrasar um pouco a entrega em função da qualidade, porque o ágil não negocia questões de qualidade da entrega. Por conta disso, é melhor a gente atrasar um pouco mais, entregar um produto de qualidade, do que entregar rápido e o produto voltar por qualquer motivo, questões de requisitos, de qualidade, por aí vai. Então, a gente voltou lá no Manifesto Ágil, antes de selecionarmos algumas abordagens, frameworks, metodologia, voltamos lá no manifesto e entendemos assim, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Como é que é isso para uma empresa que não é de software? Aí a gente tem que entender o que é a proposta de valor em relação à documentação fantástica. Adianta a gente ter uma documentação fantástica de um projeto que não vai ser utilizado ao final, que é algo que não é mais aplicável? Não tem sentido mais. Então, a gente adaptou isso para o que seria os nossos clientes. Nós temos projetos que não são só de tecnologia hoje, a gente tem voltado para a área de saúde,
né? A gente tem para a área administrativa, processos, engenharia, a gente tem bastante mineração, enfim. E aí, nosso desafio agora é dizer o seguinte: nós fazemos de maneira ágil. Se você tiver 5 minutos, nós vamos explicar o que nós fazemos e vamos entender o que você precisa, o que é mais aplicável na nossa sugestão para o seu projeto. E às vezes aparecem coisas como Kanban, coisas como Scrum, coisas como o XP, como Management 3.0, que a gente vai pensando e aí consegue montar aquilo que é ágil para a organização. Que o Business Agility Institute faz isso muito bem, que é uma abstração para depois você selecionar o que você encaixa, não ao contrário. Então, a gente viu, por exemplo, nos cursos que nós fizemos, certificações, para poder nos preparar, a gente viu que, por mais que a propaganda fosse você não precisa ser tecnologia para poder fazer o nosso curso. Aí, no primeiro dia de curso, o primeiro exemplo era: vamos supor que você tem uma equipe de software, de desenvolvimento, e aí você vai ter que criar sprint, vai ter que criar o backlog. Na hora, a turma começa a desconectar, porque eu não sou de TI, ou eu não quero aprender só para TI. Então, a gente viu que essa era uma fragilidade que a PMBase poderia ajudar. Dizer o seguinte: nós sabemos trabalhar com agilidade e vamos te ajudar a montar o que é agilidade para você, né? Usando, e aí a gente usa a sopa de letrinhas para poder ajudar no convencimento, né, na justificativa. Isso. E o terceiro pilar, Alex, é formação, que é de onde eu venho, né? Esses preparatórios ensinou bastante para a gente, PMP, a época, a ágil e por aí vai, que é de entender que a formação é importante, mas ela ajuda no desenvolvimento da empresa com respeito à gestão de projetos, agilidade, gestão de mudança. Ou seja, a gente consegue aumentar ali a maturidade a partir de treinamentos, formações e mentorias. E isso, para a empresa, ela muitas vezes não imagina que aumentar a maturidade seja importante. Porque quem entende projeto, né, somos nós que é especialistas. Mas o contra-argumento é: seria importante para você entregar projeto no prazo? Aí eles vão dizer: não, sim, a gente está até atrasando alguns projetos. E no orçamento previsto? Ah, sim, porque a gente gastou mais no projeto anterior, isso descobriu o caixa, o fluxo. Pô, então legal, isso a gente chama de gestão de projetos. A gente precisa aumentar a maturidade, formação, treinamento, metodologia, alocação de profissionais especialistas para envolver equipe, fazer repasse de conhecimento. Isso é uma jornada, né, que nesse caminho, como resultado, a gente melhora os indicadores das entregas, e por acaso são dos projetos, né? Aí a gente fala do lado do cliente, né, do lado do ouvido que ele gosta, né, que é financeiro, custo, receita, qualidade de entrega e por aí vai, né? E aí a gente permanece até hoje. Hoje, a minha rotina é gestão 90% PM Bases e 10%, e aí eu coloco até como propósito, a gente estava falando sobre propósito outro dia, né? E você me deu vários insights legais daquele papo que a gente bateu antes da pandemia, e eu coloco bem como propósito, ou seja, eu separo 10% do meu tempo, não é uma atividade voluntária, mas não é um valor que, né, que a gente vai ficar fora de casa e vale a pena, não, é justamente uma forma de retornar um pouco ao mercado tudo aquilo que nós fomos beneficiados de alguma forma, né? As bem-aventuranças aí. E aí eu faço isso através, no meu caso, dessas aulas que eu dou, né, em alguns momentos, separei pelo menos 2 noites, no máximo, por semana, para poder ministrar aulas aí para as turmas de pós-graduação de projetos. E apoio o time lá de coordenação também, na ementa, na cooperação aí para o bom andamento do curso. Eu fazia isso quando eu virei a chave para a PMBase em 2014, quem me chamava para poder dar aula, eu estava indo, né? Eu cheguei a dar aula em Teófilo Otoni, assim, para quem não é daqui, Belo Horizonte, Teófilo Otoni é uma distância bem grande, né? E aí você gasta um dia para ir, um dia para voltar, né? E para poder chegar lá e dar 8 horas de aula, então é um negócio que super... E aí eu vi e falei assim, pô, não vale a pena, né? Esse deslocamento todo e por aí vai. Então acaba que a gente vai encontrando qual é a nossa forma de gerar valor, por aquilo que nós fazemos bem, consideramos, ou a gente aprendeu a fazer bem, aquilo que desperta um senso de propósito, né, de valor, e aquilo que a gente tem tempo para poder, né, e separa um tempo para poder se engajar. E aí, a outra parte do engajamento disso, na PMBase, é algumas iniciativas que a gente tem, que a gente, assim, é super sensível à questão, por exemplo,
a gente patrocina um time de futebol feminino, né? Em Betim, que é um time, pô, a turma tem um trabalho super sério, as meninas jogam super bem, e a gente já foi assistir e tudo mais, e a gente gosta muito de ver notícias e participar na medida do possível. Algumas causas com respeito aos animais aí que a gente, né, um abrigo que a gente apoia também, a gente ajuda também, e, e algumas outras iniciativas também, né, no Barreiro, em Betim também tem em Betim que se chama Ramakrishna, Visão Ramakrishna, que é bem legal também na região de Betim ali também, que a gente está se aproximando para, de repente, fazer algumas palestras para as pessoas sobre motivação, sobre carreira, aí usando não só o Gustavo, mas pessoas do nosso time também, aprendendo com essa turma, tem muito de história de vida, né, para poder ensinar para a gente. E é isso, aí chegamos até o dia de hoje, assim, é onde a gente está pós-crise, né, Alex, tentando ao máximo, quando alguém diz assim, vamos bater um papo, eu digo o seguinte, pode ser presencial, porque realmente foi tanto tempo aí que a gente esteve na geladeira, né, trabalhando de maneira limitada, que agora a gente está com saudade aí desses encontros aí, como nós tivemos essa semana aí também. Bacana demais, Gustavo. Assim, uma carreira que eu não conhecia, né? Sabia um pouco. E aí citou, né, ao longo da jornada, alguns pontos que me chamaram a atenção, começando a parte de superação de limite, né? Quando você falou lá atrás a questão de, pô, estava ali envolvido dentro do hospital, sangue, tive que me superar. Né? Depois a questão de mudança, né? Sair de um lugar para o outro, que não tinha nada a ver a princípio onde você estava, né? O tipo de negócio, trocou aí, né? E andou em paralelo com vários bonés e fez um crescimento vertical, mas também um crescimento horizontal do conhecimento para poder estar preparado, né, para empreender. Enfim, você se planejou para empreender com bastante antecedência. Perfil clássico, né, do gestor de projeto é planejamento. Assim, como é que eu vou planejar um projeto se eu não planejo a minha vida, né? Exato. E aí você traz a responsabilidade da sua carreira para você. Muito legal. Você fala de muita coisa interessante. E eu queria explorar algumas coisas, assim, né, das entrelinhas, e ouvir a sua opinião. Quando normalmente a gente vê uma biografia, né, de pessoas que têm uma capacidade de planejamento muito grande, né, de autoplanejamento, normalmente a gente não percebe suspiros, né, assim. Claro que acontece todos os dias com todo mundo, mas pessoa que normalmente planeja, pensa muito bem, avalia cenários, enfim. Normalmente a gente que está de fora não enxerga, né, essas variações que acontecem. A gente sabe que acontece. Você contou aí que você tinha um plano A, mas você tinha um plano B em determinado momento, que você viveu com os dois e até o outro dar certo, enfim, né, que é um planejamento. Agora, aqui no C-Legends, pelo menos o propósito inicial, né, de inspirar pessoas, nasceu muito da questão da imprevisibilidade. Né? Então, as pessoas tinham, né, sua vida vivendo, e aí veio a pandemia, muita coisa não está no nosso controle, não estou nem falando dessa, tá? Não está no controle, não vem nem para a pauta. Saúde, por exemplo, né, estar no hospital, perder alguém, não estou falando disso, estou falando das outras coisas que estão no nosso controle, mas que, de certa forma, a gente teve que parar, interromper, ou que foi um fracasso. Pode ter sido um fracasso. E aí vem a questão do recomeçar. Estava conversando com algumas pessoas esse dia, né? Começar é muito bom, você está sempre vinculado a um sonho, né? Uma meta que você vai alcançar, é muito legal. Mas o recomeçar é muito pesado, né? Porque é começar novamente do ponto que você parou, né? E muitas vezes o ponto que você parou foi um fracasso. Né? Como é que é isso na sua visão, assim, né? Pensando em inspirar pessoas, né? Embora você tenha uma vida muito estruturada, tenho certeza que você teve alguns momentos que você teve que parar e recomeçar. Como é que você tratou isso e onde é que você buscou força, né, para recomeçar e como é que o recomeçar é deflagrado aí na sua vida? Legal. Então, Alex, realmente essa não é uma pauta que geralmente a gente
convidado, assim, é legal a gente tocar nesse assunto justamente para poder despertar isso, assim. Eu, por essência, Alex, eu não sou uma pessoa organizada. Eu, quando você olha assim, fala, pô, fez muita coisa, olha, né, de repente um serviço, algo que a gente tinha feito, ou eu tenha feito diretamente, fala assim, poxa, o Gustavo é super organizado, mas não, minha essência, eu aprendi muita coisa, mas a minha essência não é alguém, é mais beirando o caos, caótico, as tarefas, do que propriamente alguém organizado, que sabe exatamente o que vai acontecer durante o dia. E aí, o que foi libertador para mim, no meio do período, foi ter contato com gestão de projetos, que eu vi que eu era uma opção continuar levando a vida como o Zeca Pagodinho, que era deixa a vida me levar. Era opção. Eu poderia, né? Tem várias pessoas que não lidam com o projeto, tá tudo certo, né? Vai tocando a vida e tudo. E eu vi que dava para romper com isso. E uma das saídas seria através da gestão de projetos, aplicada à minha própria vida. Então, quando a gente pensa que como é que a gestão de projeto poderia ajudar alguém que fosse desorganizado por natureza, por exemplo, pegar minha agenda aqui, você vê que minha agenda tem, né, o nosso compromisso está lá, mas tem outras coisas que eu tenho que fazer, meu dia está todo ele estabelecido. Por quê? Porque eu sei que se eu não fizer isso, eu não vou lembrar, eu não vou dar o retorno, porque eu não vou lembrar, isso vai gerar uma bola de neve gigantesca, e isso é o meu normal. Então, assim, e para evitar que eu bypasse isso durante o dia, a gente tem uma reunião, por exemplo, de heads aqui na PM, todo dia, 9 horas da manhã. Então, faça chuva, faça sol, não sei, uma reunião de 9 horas da manhã, onde nós vamos lembrar, eu vou ser lembrado, e eu vou lembrar também, nós vamos discutir aqui a pauta importante do dia, e o que precisa, e por aí vai, bem Scrum mesmo, 15 minutinhos. Então, isso foi libertador para mim, que eu falei, poxa, é uma opção eu querer ficar dessa forma. Como a gente nasce, não é uma opção, mas o que a gente se torna no meio do caminho, aí sim, né, a gente direciona a nossa vida, né? Isso foi libertador quando eu tive contato com o projeto. Aí o negócio foi muito para o outro lado. Não é porque, como você falou, né? Quem vê uma coisa não vê outra. Porque, assim, aquilo que você planeja, muitas vezes não acontece. E aí você começa a ficar, né, preocupado. Fala, poxa, eu planejei, de repente as coisas mudam no projeto, na vida, na carreira. E aí foi o outro ponto que eu acho que foi um marco na minha vida. Quando eu consegui entender que a única certeza de projeto é que vai mudar. Porque quando eu assumo que os projetos vão mudar, a minha preocupação não é conter a mudança, é estar preparado para a mudança, a antecipação em relação à mudança. Então, eu não sei o que eu vou fazer daqui a um ano, mas eu preciso estar preparado para, sei lá, se a guerra na Ucrânia aumentar mais do que o previsto, ou os combustíveis, ou, de repente, o governo, se for A ou se for B, que vencer as eleições, eu preciso ter um nível de flexibilidade para poder migrar. Claro, impacto sempre vai ter. E isso é libertador, porque a agilidade traz isso na essência, né? Por isso, quando a gente fala assim, a gente cita metodologia ágil, é incoerente, porque metodologia ela é estanque, ela é estruturada, ela cabe pouca adaptação. E quando fala que é ágil, é justamente o contrário, é algo que é flexível, que é adaptável. E aí, quando você tem metodologia ágil, fica um negócio assim, é estanque, mas ao mesmo tempo é flexível. Por isso que a melhor abordagem é método ágil. Aí eu posso incorporar em metodologias. Então, aplicando isso na minha vida, foram esses marcos. Quando eu me percebi, com algumas, comparando ao mercado, com vários gaps, e a gestão de projeto me ajudou a me organizar, e aí, a partir daí eu consegui fazer o mestrado. E assim, no meio do caminho, eu pedi ajuda para pessoas, assim, acho que 2014, eu fiz algumas sessões de coaching, mentoria, justamente para me dizer o seguinte, e aí, né, para onde eu vou agora? Né? Eu tinha sido, acabei de ter sido nomeado diretor do PMI, todos aqueles objetivos que eu tinha até então, né, trabalhar com projeto, tal, e aí eu tinha, sei lá, 30 projetos no meu backlog. Aí eu precisei de um mentor para dizer assim, calma, respira, tá vendo isso aqui? Prioriza, define quais são os parâmetros, e aí veio a grande sacada, que você não precisa fazer tudo. Se concentre nas 4 tarefas, projetos. Não quer dizer que você não vai fazer os outros, mas para esse momento, feche o seu mestrado, se dedique ali ao PMI, se dedique a empresas que você está atuando,
Enfim, foram alguns projetos mais importantes para a época. E aí foi como se tivesse tirado um piano das costas, né? Você fala, poxa, então eu não preciso fazer tudo isso? Não, não preciso. Né? E eu já lecionava gestão de projetos. Então, mais uma coisinha que a gente acabou de aprender. E isso nos acompanha. Então, assim, a agilidade hoje está na ênfase e a gestão da mudança também, que é da gente aprender a gerir a mudança, né? Porque os projetos estão imersos em grandes mudanças. Se a gente fizer uma leitura correta da mudança, que é o quadro inteiro, a gente consegue lidar com elementos que muitas vezes não estão na gestão do projeto, não estão no cronograma, que é aquele café que a gente vai tomar com alguém, pô, isso não está no cronograma, não tem nada, não, mas é importante. É aquela conversa que você tem com o cliente fora da pauta, que é aquela situação que você faz um agrado lá, de repente paga uma passagem aérea para o seu cliente vir aqui poder conhecer o seu escritório, e, claro, respeitando as questões de compliance e tudo mais, mas assim, isso muda tudo, que é a gestão da mudança, expectativa, resistência. E isso, quando eu entendi isso, eu vi que o meu papel era muito mais do que ensinar a ferramenta, a metodologia, é justamente tentar esclarecer um pouco desse quadro e ajudar o cliente a estabelecer uma estratégia que passe por gestão de projetos, que passe por gestão de mudança, mas que seja do cliente, não aquilo que nós direcionamos, tá, diretamente. E eu, nesse ponto, eu fui mudando meus chapéus, né, como a gente acabou de falar, né? Passei de secretária lá atrás, né, de office boy de mim mesmo, a hoje eu considero como, se tinha esse nome, como aquela pessoa que vai levar a cultura, né? Eles chamavam de evangelista, nesse sentido mais corporativo e tudo, mas é algo que, que eu me lanço nesses desafios. Hoje, se a instituição chama, vamos fazer uma palestra sua aqui, qual o tema que você sugere? Aí, poxa, eu pego ali, né? Vamos falar sobre maturidade, vamos falar sobre planejamento pessoal. A gente fez um ciclo bem legal para o Unimed BH, a gente falou sobre gestão de mudanças, falamos sobre organização pessoal, falamos sobre. Então, tudo aquilo que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, a gente conseguiu montar os meetups, né, com 8 encontros, com 10 encontros, poder falar sobre esses desafios profissionais, né, que a gente já passou e que a gente poderia indicar para alguém. Então, basicamente é isso, assim, né, do que o histórico me direcionou. E a fé, né? A fé em Deus, assim, foi o que manteve tudo no lugar, assim. Algumas pessoas usam mindfulness, usam meditação, e a minha sempre foi oração, e a minha preocupação em ouvir, né, a mim mesmo e também a minha crença, a quem eu creio, que é a fé em Deus, para poder tirar os direcionamentos que muitas vezes não estavam óbvios ali, né? Não estavam patentes ali. Isso me ajudou demais, né, nesse caminho. Perfeito. Bom, assim, a sua fala, né, quando eu escuto uma pessoa, embora você tenha falado que o seu DNA, né, era caótico, digamos assim, né, quando você fala aí, né, naquilo que você se tornou, por escolha, por opção, né, que é estruturar coisas, aí você acaba trazendo todo esse conhecimento para estruturar a sua vida, me faz pensar que você está falando, eu comecei a refletir, falei, caramba, né? No final das contas, o ativo que a gente mais tem importante, talvez seja o mais importante da vida, é o tempo, né? E ele acaba que tem uma isonomia total, né? Porque todo mundo tem o mesmo tempo, né? Democrático e isonômico, né? Porque todo mundo tem 24. Agora, como é que você usa esse tempo? Como é que você estrutura esse tempo, né? O quanto que você consegue gerar resultado, que seja resultado para o seu bem-estar, é um desafio muito legal. E você começou a falar, lembrei lá daquele. Olha só que eu vou lembrar. Lembrei dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né, acho que é o Stephen Covey, até fiz um curso muitos anos sobre isso. Legal. E ele falou de gestão de tempo. E depois teve até um outro autor que eu acho que até falou mais disso do que ele, porque ele dividia essa questão de gestão de tempo, se não me engano, em 4 blocos, e aí vou lembrar aqui, era o importante, o não importante, urgente e não urgente. Fala, cara, você resolveu o seguinte, tira da sua agenda o não importante, tira da sua agenda o não urgente, esses dois. Aí depois vem aquele autor brasileiro, o cara ficou até famoso, aí tem um livro bacana que é o... Barbosa. Christian Barbosa, o Tríade do Tempo, né?
Mas até simplificou, né? Que ficou lá importante, urgente e o outro lá que é tipo descartável, esqueci o nome lá. Né? E aí, cara, tem até uns testes na internet que é legal de fazer. Né? Você faz um auto-assessment lá e você vê como é que você está, né? E você vê o percentual do seu tempo que está em cada um. Isso. E aí leva umas discussões boas, porque muitas vezes a pessoa encaixa em locais diferentes coisas que são importantes, né? Exato, Por exato. exemplo, você falou aí, Deus, família, isso não é algo que não seja importante. Ele tem que estar ali como importante, não como eu não lembro o que ele usava lá, era importante. E o urgente é, desculpa a palavra, né? É a cagada, né? Porque é aquilo que se deixou para fazer depois, né? Virou gente, né? Virou urgente. É claro que se você trabalha numa empresa, o chefe chega lá e fala, o jeito de falar, pô, faz isso, não estava no seu planejamento, atropela tudo. Mas muito legal, assim, a sua fala me fez. Olha só, cara, eu não tinha planejado nem falar disso. Que Eu legal. acabei pensando nisso aqui. Mas, Gustavo, a gente já está aqui já há um tempo falando, e a ideia é a gente agora consolidar. Queria te passar a palavra o seguinte: o que você falaria, né, aí com a sua experiência, com a sua jornada de empresário, de gestor, de pessoa que tem fé em Deus? O que você falaria para as pessoas, né, que estão em momentos de recomeço? Assim, o que ela deveria relevar, na sua visão, né, levar em consideração, considerar como importante, né, para que ela possa passar aí essa mudança de fase ou engrenar o recomeço para o começo, que seja voltar para a academia, né, que não é fácil, né, ou o mundo está abrindo, né, ou voltar para relacionamentos, porque a gente ficou remoto. O que você falaria aí como mensagem para a gente finalizar? Então, Alex, a primeira assim, dica que eu sempre dou, e eu gosto de enfatizar, é da gente assumir a própria carreira. Porque toda vez que a gente terceiriza, a gente vai ter um culpado e a gente nunca vai ser o culpado daquela situação estar daquele jeito e por aí vai. Sempre vai ser o chefe, vai ser a empresa que não sabe o que quer, o mercado que está difícil. Então, a gente assumir a carreira, né? É uma responsabilidade plenamente minha. E a partir desse momento que você assume a carreira, é estabelecer onde você quer estar. Um exercício bem simples é assim: onde é que eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? E aí nós vamos ver que o propósito das tarefas começa a mudar de sentido, né? Ou seja, estou lendo esse livro porque eu estou pensando em algo de 5 anos, em 10 anos. Parece que agora é algo que não é tão importante, né? Então, essa primeira dica, de assumir a própria carreira, estabelecer um horizonte de desenvolvimento para que você possa visualizar. Muitos escrevem, colocam um post-it para sempre lembrar para onde eu estou indo, por que essa tarefa é importante, ela é chata de fazer, por que é importante fazer. E um terceiro ponto como nós falamos, né, de ter momentos de contemplação, de mentalização, cada um com sua fé. Como eu te falei, eu acredito muito em Deus, então eu ouço muito Bíblia falada, porque eu aproveito enquanto eu estou lá no carro, alguma coisa assim, e de repente me dá um insight, me dá uma paz primeiro, que isso é legal, porque o autoconhecimento a gente consegue se perceber melhor, e eu consigo ter as melhores ideias e saídas no momento que eu estou, né, nesse fluxo de contemplação. Então, assim, assumir a própria carreira, criar um horizonte, né, de desenvolvimento e ser fiel a ele. Não tem problema nenhum a gente mudar esse horizonte daqui a 5 anos, de repente um filho faz mudar, um desligamento de empresa faz mudar, e está tudo certo, né? Não existe problema com respeito a isso, a gente adapta, mas quando você tem esse horizonte, isso começa a fazer sentido as tarefas que você está fazendo, e o autoconhecimento, né, através de meditação, oração, ou a ferramenta que você tiver aí, terapias, que eu acho que é muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Basicamente é isso, Alex. Bacana demais, Gustavo. Parabéns, cara. Muito bom ter tido esse momento aqui de bate-papo com você. Tenho certeza que a galera que te conhece, mas não conhece tão bem, vai ter oportunidade de ouvir, né? E quem também não te conhece naturalmente, e tenho certeza que vai servir de inspiração aí para muita gente e um gatilho positivo aí. Obrigado demais, viu, Gustavo? Obrigado pela oportunidade, Alex. E vida longa ao C-Legends, eu acompanho e você está de parabéns aí pelo programa, tá? Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.